Hoje eu vou explicar para vocês sobre métodos de treino que realmente vão acelerar os resultados de vocês. Na live de manhã, eu expliquei quais são os métodos de treino que vocês não podem utilizar de jeito nenhum, que vão barrar os resultados de vocês. E o mais louco, muitos de vocês estão assistindo, estão aplicando esses métodos, mas vocês acham que são métodos realmente eficientes, e na verdade não são. Expliquei como é que acontece o processo de hipertrofia, quais são os princípios da hipertrofia, e expliquei quais são esses métodos horrorosos que o Coelhão tá lá na academia louco pra te passar. Sabe o Coelhão, né? O Coelhão é aquele instrutor completamente despreparado que tá lá só esperando pra te passar aqueles treinos ridículos, horrorosos de circuito, 3 de 15, 3 de 12, aeróbico antes do treino, um monte de merda atrás de merda que eu chamo de cagada suprema. Sempre que eu falar cagada suprema, significa essas paradas que não vão levar vocês a lugar nenhum. Como é que eu sei que vocês estão treinando e não conseguem evoluir? Já fiz várias pesquisas, eu sempre falo isso pra vocês aqui. Cerca de 87% de vocês que estão aqui assistindo comigo, 87%, olha que precisão essa parada, não conseguem evoluir há mais de 30 dias. Vocês precisam obrigatoriamente ver diferença no corpo de vocês a cada 30 dias. Se tu não consegue ver diferença na diminuição do percentual de gordura, no aumento da tua massa muscular a cada 30 dias, cara, tem alguma coisa muito errada. Tu precisa se olhar no espelho a cada 30 dias e tu olhar, caraca, minha barriga diminuiu. Opa, meu glúteo está definindo. Então eu vou ensinar para vocês alguns métodos que vão realmente acelerar os resultados de vocês. E eu preciso que vocês coloquem em prática, porque de nada adianta vocês simplesmente se preocuparem com teoria, mas não colocando nada em prática. O que adianta absorver o conhecimento, sendo que vocês não estão colocando a parada em prática? Não faz o menor sentido. Beleza? Tem que colocar em prática. Todo mundo precisa colocar em prática o que eu estou falando aqui. Então vamos lá. Antes, a gente precisa contextualizar. Eu não posso sair falando aqui quais são os melhores métodos, se eu não explicar os princípios, né? Existem dois tipos de hipertrofia, basicamente. Dois tipos de hipertrofia. A hipertrofia miofibrilar, vou até escrever aqui. Hipertrofia miofibrilar, que é aquela hipertrofia que a gente estimula quando a gente faz treinos com cargas mais pesadas, com uma margem de repetições, por exemplo, vai até de 6, na verdade, de 6 a 12 repetições, que a gente consegue colocar uma carga mais alta, intervalo de descanso maior, sei lá, 1 minuto, por exemplo. Isso aqui é um exemplo para vocês, tá? Beleza, então esses são estímulos tensionais. Então, por exemplo, fui lá no agachamento. Léo, a minha carga máxima para agachamento de 10 a 12 é 50 kg de cada lado. Dei 1 minuto de descanso. Estímulo tensional. Bastante carga, de 6 a 12 repetições, quantidade de repetições mais baixa e intervalo de descanso maior. Por que em alguns exercícios a gente dá um intervalo de descanso maior e em outros exercícios a gente dá um intervalo de descanso menor? Depende da estrutura do teu treino. Quando eu coloco um intervalo de descanso mais longo, significa que eu quero priorizar o quê? Quando eu coloco um tempo de descanso de intervalo entre um exercício e outro maior, o que eu quero priorizar? A carga, exatamente isso. Ó, hipertrofia miofibrilar, então estímulos tensionais. A gente quer priorizar a carga, muito boa, resposta excelente, porque a gente quer manter a carga. E agora a gente tem outro, e ó, quando a gente estimula a hipertrofia miofibrilar, é aquela hipertrofia que demora um pouco mais pra gente construir, mas é aquela hipertrofia que ao mesmo tempo quando tu para de treinar, é a última que a gente perde, porque a gente tem densidade muscular. Densidade muscular é aquele músculo rígido, aquele músculo empedrado. Sabe aquelas meninas que caminham na rua, na praia, de biquíni, a bunda nem balança? Pode vir o Katrina e a bunda da menina tá lá. Em compensação tem umas que bate só uma brisa e a bunda parece uma gelatina. É diferença de densidade muscular. Essa menina treina forte, ela treina pesado, tá? E a tempo. Estímulos metabólicos. Opa, não é isso que eu escrevi não. É estímulos metabólicos, mas eu quero escrever outra coisa antes. Então esses são os estímulos tensionais, tá? E o outro tipo de hipertrofia, sarcoplasmática, tá? Que é quando a gente faz estímulos metabólicos. Se um a gente faz tensional, o outro a gente faz metabólico. Léo, se aqui no estímulos de hipertrofia miofibrilar, predominância, tá? Porque a hipertrofia dos dois vai acontecer nos dois estímulos. Só que uma tem predominância de miofibrilar e a outra tem predominância de sarcoplasmática. Aqui, nos estímulos metabólicos, eu coloco uma margem de repetições de 10 a, sei lá, 25 repetições, por exemplo.
A carga, consequentemente, vocês concordam comigo? Que se eu fizer um agachamento de 6 a 12 para chegar na falha, ou não na falha propriamente no agachamento porque é lesivo, mas próximo à falha, entre 6 e 12 repetições, eu vou colocar 50 kg de cada lado, beleza? Coloquei 50 kg de cada lado e cheguei muito próximo à falha. Lembra que falha não é dor. Falha não é dor. Dor é o ácido lático agindo na tua musculatura. Dor é quando, falha é quando tu não tem mais força o suficiente para conseguir realizar o movimento da forma correta. Isso é chegar na falha. Não é dor. Vocês confundem muito isso. Léo, eu tô treinando até a falha. Aí eu penso, cara, chega até realmente conseguir executar um exercício a ponto de quase não erguer a carga? Ah, não. É só quando eu sinto a dor. Quando eu sinto a dor, eu paro. Então tá parando muito antes do que tu deveria. Por isso que tu não consegue ter resultado também. É um dos fatores. Olha que louco. Então falha não é dor. Falha está relacionada à falta de força. Vence a barreira da dor e aí depois tu vai chegar na falha ou o mais próximo possível dela. Por que eu falo falha ou o mais próximo possível dela? Porque nem todos os exercícios vocês vão treinar propriamente até a falha. Vocês vão treinar próximo dela. Beleza? Então vocês concordam comigo que se eu colocar 50 quilos de cada lado no agachamento aqui, eu não vou conseguir colocar aqui porque a minha margem de repetições ela é maior. Então, se a minha quantidade de repetições é maior, vou colocar, para não ficar tão próximo, vou colocar de 15 aqui, tá? Mas varia de 12 a 25. De 15. Vou colocar aqui, sei lá, 40 quilos de cada lado? Sim. Léo, mas 40 quilos de cada lado eu vou fazer 16 repetições. Beleza. E se eu quiser que tu faça uma margem de repetições de 20 a 25, tu vai colocar quanto? Cara, sei lá, uns 35, 37 quilos de cada lado? Já reduziu bastante. Mas em compensação aqui, o intervalo de descanso vai ser menor. 30 segundos. Esse tipo de hipertrofia é aquela hipertrofia que a gente aumenta a quantidade de água dentro do músculo. Água dentro do sarcoplasma. Então são dois tipos de hipertrofia. Essa aqui a gente tem um resultado mais rápido, mas a gente não tem densidade e quando a gente para de treinar é a primeira que a gente perde. E essa aqui é a que a gente demora um pouco mais a conquistar, mas é meu. É aquela que eu demoro mais pra perder. Então, qual que é o melhor dos mundos? Qual é a melhor estratégia do mundo, do universo, da estratosfera? Colocar as duas na mesma sessão de treinamento. Aí que é o segredo da parada. O segredo de ter um treino bem estruturado. As minhas alunas da X-Fit, que eu tô até com a camiseta aqui. Eu tenho um programa de treino hoje que tem mais de 1.500 pessoas, 1.500 alunos. Quase, acho que 98% é mulher, né? Tem a rapaziada lá, mas é muito mais mulher do que homem. Eu gosto de trabalhar com mulher, eu prefiro, tá? Me especializei em treino feminino. Ah, tá, da estrutura de treino. Então as meninas têm a estrutura de treino e dentro dessa estrutura de treino que eu troco a cada 30 dias obrigatoriamente o treino delas, para que elas não entrem no maldito estágio de platô, elas têm os dois estímulos na mesma sessão de treinamento. Então é isso que vocês precisam entender. Eu preciso estimular a hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática na mesma sessão de treinamento. Talvez tu que nunca ouviu falar sobre isso, a tua cabeça tá bugando de falar, meu Deus do céu, Léo, o que é essa parada? Não é obrigação de vocês saberem. Eu tô falando muito mais por curiosidade, porque eu sei que tem pessoas que realmente gostam de aprender sobre treino, mas isso aqui era obrigação do coelhão. Era o coelhão da academia que tinha que fazer isso pra ti. Só que ele não sabe. Aí ele faz o quê? Ele passa circuito, que é a pior metodologia que existe na face da Terra, e hoje de manhã eu expliquei o porquê detalhadamente, por que o circuito é uma merda, por que não vai te levar a lugar nenhum, por que não constrói massa muscular magra, quebra vários princípios da hipertrofia, que eu falei também na live de manhã. Então vocês precisam ter isso daqui na mesma sessão de treinamento. É isso que nós, atletas de fisiculturismo, fazemos. É por isso que a gente consegue ter resultado tão rápido. Olha, não é porque eu uso esteroides anabolizantes, galera. Esteroide anabolizante, ele é a cereja do bolo. Esteroide anabolizante só vai potencializar aquilo que tu já faz de tudo certo. Não acha que vocês tomando oxandrolona vocês vão queimar gordura. Pelo amor de Deus, parem de acreditar nessas baboseiras. Oxandrolona só vai fazer algum efeito se tu tiver dieta muito bem calculada, não furar a tua dieta, treinar forte, ter periodização de treino e mesmo assim tu precisa ser atleta para tomar isso, porque tu tá mexendo com a tua saúde. Muitas meninas mexem em voz, oleosidade da pele, tem vários colaterais que não voltam, tá? Aumento do clitóris, tem umas que gostam, que o clitóris aumente, eu já vi vários relatos. Nossa, Léo, pra mim foi ótimo, excelente aumentar o meu clitóris. Tudo bem, mas algumas meninas se sentem desconfortáveis por ter o clitóris um pouco maior. São colaterais que pode acontecer com vários tipos de esteroide anabolizante. Então não cheguem perto, tá? Esteroide anabolizante é pra quem quer realmente ser atleta. Quer ser atleta? Aí tu vai procurar alguém especialista em relação a isso. A maioria de vocês aqui, muito mais de 99% não querem ser atleta. Então esqueça essa parada, tá? Não existe atalho não. Existe protocolo certo e metodologia que é o que eu tô ensinando pra vocês. Então vamos lá.
Expliquei para vocês o que é os dois tipos de hipertrofia que vocês precisam ter na mesma sessão de treinamento. E agora eu vou explicar sobre alguns métodos. Alguém já ouviu falar sobre o drop set? E tem algumas pessoas que falam assim, Léo, quais são os métodos avançados? Não existe método avançado. Avançado é o jeito que tu treina. Tem pessoas que são iniciantes e treinam há 10 anos musculação, nunca tiveram estrutura de treino, treina fofo, nunca periodizou um treino, isso é treinar fofo. A pessoa, por mais que esteja há 10 anos na academia imatriculada, é aluna iniciante. A Camila é aluna avançada e ela treina, sei lá, 4 anos. Um pouquinho mais de 4 anos a Camila treina e ela é aluna avançada. Porque ela treina certo desde o início, ela treina com intensidade. É diferente. Então, não existe método avançado. Ai, meu Deus, o drop set é um método avançado. Teve uma vez que um aluno do X-Fit falou assim, Léo, cara, não é duvidar nada do teu trabalho e tudo mais. Eu acho que ele já estava, sei lá, no 5º, 6º mês do X-Fit. E aí eu tirei todos os métodos, deixei só os exercícios com a ordem perfeita para cada agrupamento muscular, porque a ordem dos exercícios é a coisa mais importante. E ele falou, Léo, não é querer duvidar do teu trabalho, mas por que não tem nenhum método avançado? Eu falei, cara, não existe um método avançado. Não é porque um método é bom que ele é avançado e que tu vai colocar sempre no teu treino. O método, assim como o exercício tem a ordem perfeita para cada agrupamento muscular, assim como o exercício tem um momento certo de entrar durante um treinamento, o método também. O método ele entra dentro de uma periodização e dentro de uma estrutura de treino. Não é porque um drop set é bom que vocês vão fazer em todos os treinos. Consegue entender essa diferença? O que é a coisa mais importante? A ordem dos exercícios. Tem a ordem dos exercícios para glúteo, por exemplo, perfeita, que um exercício é preparatório para o exercício seguinte. Tem a ordem perfeita para o quadríceps. Tem a ordem perfeita para o treino de ombro, aí tu vai conseguir ter resultado. Por mais que tu nem use nenhum método, porque tu tem a ordem perfeita para cada agrupamento muscular. Isso aqui é um potencializador. Beleza? Então vamos lá. Drop set na cadeira extensora. Na cadeira extensora. O drop set é como se fosse várias séries dentro de uma série só com variável de carga, tá? Então aqui a gente mexe bastante na variável de carga. Então vamos supor que tu vai chegar na cadeira extensora e tu vai fazer de 12 a 15 repetições, tá? Então a primeira série tu vai fazer de 12 a 15 repetições. O que significa de 12 a 15? A gente não trabalha com o número exato na musculação, porque o teu músculo não sabe contar. Então aqueles treinos ridículos de 4 de 12, 3 de 8, isso não existe, galera. O teu músculo não sabe contar. A gente trabalha com margem de repetições e não com repetições exatas. Então, isso significa que dentro dessa margem de repetições, eu vou escolher uma carga, eu vou adaptar a carga para que eu consiga chegar na falha ou o mais próximo possível dela dentro dessa margem de repetições, de 12 a 15. Léo, e se eu colocar uma carga e eu fizer 20 repetições? Significa que tá leve, e aí tu aumenta a carga. E se tu fizer 8 repetições? Significa que tá pesado, baixa a carga. Tem que ficar dentro da margem de 12 a 15. Não é obrigatório de 12 a 15, eu estou dando um exemplo. Pode ser de 10 a 12, pode ser de 15 a 20, depende da estrutura do teu treino. Tudo vai depender da estrutura do treino. Eu estou dando um exemplo, tá? De 12 a 15. Beleza, fez até a falha, vral, cadeira extensora lá, tá queimando, venceu a barreira da dor, tá. E aí quando tu vai começar a subir de novo, não consegue mais. Falhou. Quando tu falha, o que tu faz? Reduz 20% da carga, mais ou menos, tá? Não precisa ser exatamente, não, vou pegar minha calculadora aqui, vou ver quanto que é 20% de 50. Aí a pessoa, não, né? Não precisa fazer isso. Mais ou menos, 50% de 20, tira uma placa, 40 quilos, depende da máquina. Tem máquina que se tu tirar muito, vai ficar muito leve, entende? Aí tu vai adaptando em relação à carga, mas é uma média de 20% da carga do aparelho. E aí tu vai fazer o quê? Máximo de repetições. Só que isso aqui é sem intervalo, tá? Isso aqui é sem intervalo. Então, de 12 a 15 repetições, baixa 20% da carga, falhando, máximo de repetições sem intervalo. Isso aqui não tem descanso. Falhou, baixa de novo 20% da carga e máximo de repetições. Aqui já morreu, né? Na cadeira extensora já deu vontade de fazer xixi nas calças. Por quê? Porque é um volume de treino grande e num menor espaço de tempo e a gente consegue aumentar o quê? O time and attention, que é o tempo sob tensão que eu falo, sei lá quantos anos pra vocês. Tempo sob tensão gera mais hipertrofia. Quanto mais tempo meu quadríceps, no caso aqui, né, cadeira extensora, ficar tensionado, melhor. Tempo sob tensão gera mais hipertrofia. Léo, quer dizer que só o tempo sob tensão gera mais hipertrofia? Não. Ele é um dos princípios. Existem milhares de outros princípios, porque a hipertrofia, o aumento da massa muscular magra, ele é multifatorial.
Então, para tu construir massa muscular magra, não depende de um único fator. Depende de multifatores. Por isso que é multifatorial. Vários fatores influenciam para que tu consiga realmente aumentar a tua massa muscular. Combinado? Ó, então, isso aqui é uma série só. Uma série só. E aí tu vai descansar, sei lá, 1 minuto, por exemplo. 1 minuto, por exemplo, e tu vai repetir esse processo. Léo, quantas vezes? Cara, eu não sei. Pode ser uma série de drop set, isso aqui tudo é uma série só. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser 3, pode ser 4. O máximo que a gente faz é 4 séries, pro volume de treino não ficar muito grande, porque tu vai ter outros exercícios para fazer depois. Né? Então, não tem necessidade. Então isso vai depender. Depende muito, isso depende muito da estrutura do teu treino. Próximo método agora. Vou apagar aqui rapidão, tá? O próximo método é o rest pause. Rest pause. O rest pause, vocês vão ver que ele é muito parecido com o drop set, porém ele não tem diminuição de carga. Lembra no drop set? O drop set tu vai baixando 20% da carga e ele caracteriza um drop set. O rest pause, ele não tem variação de carga. De novo, ele não tem uma variação de carga, mas ele tem um micro intervalo entre as séries, intrasérie. Então vamos lá. Vou pegar o mesmo exemplo da cadeira extensora. Cadeira extensora rest pause. Vocês anotaram aí o drop set? Extensora rest pause. Então vamos lá. De 10 a 12 repetições, tá? De 10 a 12 repetições significa que tu vai encontrar uma carga para que tu consiga chegar na falha ou o mais próximo possível dela entre 10 e 12 repetições. Cara, eu vou ter que botar um Sorine, o meu nariz começa a trancar e aí a minha boca começa a ficar seca. E aí eu não consigo nem prestar atenção porque a minha boca fica assim, ó. Sabe, boquinha de velho? Eu sei que faz mal, tá? Eu tenho que nem a Camila, que nem tu colocou hoje nos stories. Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta, mas sem ela eu danço. Compre Sorinã. Então, ó, de 10 a 12 repetições. Então, tu vai encontrar uma carga para que tu consiga chegar na falha ou o mais próximo possível dela entre 10 e 12 repetições. Beleza. E aí aqui tu não vai baixar a carga, porque aqui a gente não mexe na variável de carga. Combinado? Combinado. Então, tu vai dar 10 segundos de descanso. E aí tu vai fazer o máximo de repetições. Máximo de repetições. 10 a 12 repetições, próxima falha, ou na falha, na verdade, ou na falha ou próxima falha, descansa 10 segundos, não mexe na carga, máximo de repetições. Depois, a mesma coisa, descansa 10 segundos, máximo de repetições. Aí acabou por aí, Léo, dá pra fazer mais, tá? Descansa 10 segundos, máximo de repetições. Acabou por aí, Léo, posso continuar. 10 segundos, máximo de repetições. Agora acabou. Posso continuar, tá? Então, esse é um exemplo. Eu posso fazer aqui até 10 séries que a gente costuma utilizar. 10 séries. E aí, óbvio, né? Tudo isso daqui, galera, é uma série só, tá? É uma série de rest pause. Ó, e tem muita gente que fala, ai, 10 de 10 com 10 repetições com 10 segundos de intervalo, 10 séries é o SST. Minha chonga que é SST. As pessoas falam que é SST, mas eles não sabem nem o que é o SST do Patrick Thor. Eu fiz um curso presencial quando o Patrick veio para o Brasil, para Porto Alegre. Eu fiz o curso presencial com ele. E ele falou justamente isso. A galera acha que fazer 10 séries de 10 repetições com 10 segundos de intervalo é o SST. O SST é uma filosofia de treino. Dentro dessa filosofia de treino, tem várias metodologias de treino, inclusive o rest pause. Mas isso não é o SST. E é exatamente isso que eu falo para vocês há muito tempo. 10 séries de 10 repetições com 10 segundos de intervalo não é SST. SST é uma filosofia de treino. SST é o Stimulated Sarcoplasmic Training, que é o treino que estimula a hipertrofia sarcoplasmática, mas também hipertrofia miofibrilar, porque tem bastante carga que o Patrick gosta de utilizar. Então isso aqui é uma variação. Por exemplo, eu e a Camila tem um treino específico com ênfase em quadríceps, que a gente começa o treino com 10 séries de 10 repetições na elevação pélvica. Já morre na primeira. Já morre no primeiro exercício. A gente, ó, presta atenção, cara, esse treino ele é muito volumoso de quadríceps, tá? A gente fica, às vezes, quase 2 horas na academia treinando. Não, então quer dizer que se eu treinar mais de 1 hora eu não vou perder massa muscular? Lógico que não, galera.
Não existe um tempo. Imagina o teu músculo pensando assim, ó. Olha lá, 45 minutos tá ainda lá, ó. Teu músculo pensando, ih, falta leg, acabei de olhar na ficha dele, falta leg extensor ainda. Ah, não vai dar tempo. 59 minutos, falta 2 séries ainda na cadeira extensora. 1h01, ha! Aí começa a mandar a tua massa muscular magra embora. Não é assim que funciona, né? Então o corpo não é desse jeito. Pra tu perder massa muscular, são vários princípios. Tua dieta precisa estar mal calculada. Ou tu nunca calculou tua dieta na vida, tua dieta tá mal estruturada, teu treino tá completamente errado, teu descanso não tá legal, enfim, tem vários fatores que vão contribuindo. Mas não é mais de 1 hora de treino, tu não vai perder massa muscular, tá? É que eu utilizo hormônio, tá? O hormônio ele é anticatabólico, ele segura a minha massa muscular. Vocês que são naturais realmente não vão conseguir fazer um treino muito volumoso, porque favorece sim a perda de massa muscular. Tá? Mas não por causa do tempo de 1 hora, e sim pelo volume de treino. São coisas diferentes. E aí eu e a Camila, a gente começa esse treino com 10 séries de 10 repetições, com 10 segundos de intervalo. Ah, na verdade a gente não faz 10 segundos de intervalo agora, porque a gente tá treinando junto, mas o certo mesmo seria. E a gente já morre logo de cara. 10 séries de pélvica no início. Caraca, é pra eu ficar, ó, com o bumbum daquele jeito. Então isso aqui é um rest pause. Se tu for fazer várias séries dentro do rest pause, tu não vai fazer 2 séries, por exemplo, né? Fica confuso eu falar 2 séries de uma série, né? Ó, tudo isso aqui, um bloco, melhorou. Ó, isso aqui tudo é um bloco, tá? Dentro desse bloco são várias séries. O que eu sugiro pra vocês começarem um rest pause? Léo, nunca fiz esse rest pause, não sei não, tô meio desconfiado desse rest pause aí. Faz 3 séries. Então o que tu vai fazer? Tu vai fazer de 10 a 12 repetições, aí tu vai descansar 10 segundos, não mexe na carga, máximo de repetições, 10 segundos, máximo de repetições. Então tu pararia aqui, ó. Tu pararia aqui, tá? E aí aqui tu poderia repetir umas 2 vezes, até 3 vezes no máximo, ó, de 2 a 3 vezes. Léo, então eu posso colocar o drop set que tu colocou antes e agora eu vou colocar o rest pause na mesma sessão de treinamento? Não, né? Óbvio que não. Não é, lembra que eu falei no início da live? Não é porque um método é bom que você vai colocar o método em todos os teus treinos. Imagina tu colocar todas as metodologias no teu treino. Não dá, né? Não dá. Lembra que a ordem de exercício é a coisa mais importante, muito mais do que propriamente esse método. Esse método ele vai te ajudar no ganho de força, vai te ajudar em explosão, vai melhorar, aumentar o tempo sob tensão, mas ele não é o primordial. Tu consegue muito bem ter resultado sem aplicar nenhum método. Mas o método ele... Então beleza. Esse é o rest pause, combinado? Se não é pra colocar todos os métodos, tu não vai colocar o mesmo método em todos os treinos, em todos os exercícios, né, galera? É a mesma coisa. É um método só no treino. Na verdade, sim, não é que tu vai colocar um método só no teu treino, tu pode colocar mais de um método. O que eu quis dizer é que não é porque todos os métodos são bons que tu vai colocar todos os métodos que eu vou falar na mesma sessão de treinamento. Não confundam. Esse aqui que eu gosto bastante. Que é um método que a gente chama de pré-exaustão. Inclusive eu falei sobre... Olha o meu dom de misturar letras assim com assim que eu esqueci o nome. Exaustão. Pré-exaustão, tu vai escolher um exercício de preferência isolado, ou seja, um exercício que tu vai trabalhar só aquele grupamento muscular, e aí depois tu vai para um outro exercício multiarticular, que envolve mais de uma articulação, para que tu consiga sentir esse grupamento muscular que tu pré-exauriu antes. Pré-exaustão. Então vamos lá. Vamos supor que tu não é uma dessas pessoas, das centenas de milhares de pessoas, que não sentem tanto o músculo do glúteo num agachamento. Sabe como é que eu sei disso? Porque a maioria das pessoas sentem isso, né? Muito mais quadríceps. Por quê? Porque ele é um músculo primário no exercício de agachamento. Então isso quer dizer que tu vai sentir muito mais a musculatura do quadríceps do que propriamente do glúteo num agachamento, por exemplo. Porque ele é muito mais pro quadríceps. Léo, então quer dizer que não vai trabalhar o glúteo? Óbvio que vai. Muito. Mas ele não é o melhor exercício pro glúteo como as pessoas falam. Por quê? Porque não existe o melhor exercício pro glúteo. É que nem aquele escolheu que condena a elevação pélvica, glúteo caneleira, blá, 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 blá. Cara, eu não tenho... enfim, eu nem vou entrar nesse mérito que você sabe que eu fico maluco, começo a me tremer e começa a estourar até minhas hemorroidas. Eu fico maluco quando eu penso nos coelhão que condenam glúteo caneleira e elevação pélvica. Só pra vocês entenderem, tá? O porquê. Pensa só, o cara condena a elevação pélvica, que é isolado pro glúteo, glúteo caneleira, que é isolado pro glúteo, e aí ele faz pec deck, que é isolado pro peitoral, ele faz rosca direta, que é isolado pro bíceps, ele faz elevação lateral, que é isolada pra porção medial de ombro, aí o errado é fazer uma elevação pélvica, que é isolado pro glúteo. Vê se tem cabimento.
Desde o campamento. Com certeza ele nunca estudou sobre nada de biomecânica e metodologia de treino. Dá dó. Dá dó de ver as pessoas falando. Dá mais dó ainda das pessoas que seguem essa galera aí. Esquece. Pré-exaustão, então, é um exercício isolado. Isolado, tá? Não ênfase. Isolado. Mais um multi-articular. Então vamos dar um exemplo da elevação pélvica. Léo, eu não consigo sentir tanto a musculatura do glúteo. Eu quero que o meu aluno, o personal tá assistindo aí, tá? O personal que tá assistindo aqui não é coelhão. A galera aqui é raiz. Eu quero que o meu aluno sinta mais a musculatura do glúteo. O que eu vou fazer? Eu vou... E aí tu vai... Isso também trabalha a percepção neuromuscular. Que é a capacidade que teu corpo tem, tua mente tem, de direcionar a força para aquele músculo que tu quer. Tu vai sentir aquele grupamento muscular que eu quero. A Camila que já treina há um tempo, e eu que já treino há um tempo, se tu me falar assim, Léo, eu quero que tu sinta, olha que específico, eu quero que tu sinta a porção medial não, o vasto medial quando tu for fazer o agachamento sumô. É óbvio que eu vou conseguir sentir, porque eu já tenho consciência corporal e direcionamento de força, biofeedback, que é a capacidade que o meu sistema nervoso tem de direcionar a força para aquele grupamento muscular muito específico que eu quero ativar. Isso não quer dizer que o meu quadríceps não vai trabalhar como um todo, ele vai trabalhar. Então quando eu faço o agachamento sumô, eu trabalho o vasto lateral, reto femoral, vasto intermédio, eu trabalho o quadríceps como um todo, mas mais ênfase na musculatura do vasto medial, que é aquela bisnaguinha próxima ao joelho. Inclusive, se tu tem dificuldade, agachamento sumô é excelente. Ou leg press com posição de sumô, que os coelhões na academia vão olhar e vão falar, ih, invenção de moda, blá blá blá. Eu faço pra cacete, o Júlio me passa muito esse exercício. Leg press com a posição de sumô. Óbvio que o teu joelho precisa acompanhar a ponta do pé e não são todas as pessoas que vão conseguir ter uma flexibilidade para fazer isso, tá? Então, isolado, elevação pélvica. E aí aqui, tu vai fazer o agachamento. Agacha. Tá escrito agachamento aqui. Então, tu vai fazer esse exercício isolado. Isolado quer dizer que tu vai trabalhar só a musculatura do glúteo e nada mais. Então, tu aumentou muito, consideravelmente, a quantidade de fluxo sanguíneo para aquele grupamento muscular. Tem muito sangue ali na musculatura do glúteo. Se tem muito sangue, eu tenho maior pump. Se eu tenho maior pump, eu tenho uma melhor percepção. Eu consigo sentir mais aquele grupamento muscular. Por quê? Porque ele já está pré-exaurido, ele já está pré-fadigado. Quando eu for começar a fazer o agachamento, que o agachamento é logo na sequência da elevação pélvica, automaticamente eu já vou sentir mais o glúteo. Por quê? Porque ele já está no pump. Eu já estou com... ele já está levemente inchado, já estou com aquele pump, aquela quantidade de sangue bombeando no glúteo. Então automaticamente eu vou sentir melhor. Para exercício de peito, por exemplo, rapaziada que tem dificuldade de sentir peito, um pec deck antes do supino. Léo, me dá outro exemplo. Quero melhorar a porção clavicular, que é essa porção aqui de cima, que a maioria dos homens, quase 100%, precisam melhorar. Ao invés do pec deck com supino, tu vai fazer um crucifixo no cabo, que é no crossover, né, para a parte superior, como se fosse um crucifixo inclinado, mas no cabo, para a gente aumentar o tempo sob tensão. Lembra que eu falei? Touch, time and tensions, tempo sob tensão. Quanto mais tempo teu músculo ficar tensionado, melhor. Parece um rap do Sabotagem, né? Quanto mais tempo... Eu falo tão rápido assim, mano. E aqui o supino inclinado. Percebe que tudo isso aqui tem uma sequência lógica? Percebe que um exercício ele é preparatório para o exercício seguinte? Léo, não entendi. Aonde que tu tá falando que um exercício é preparatório? Até agora não entendi nada. Elevação pélvica a gente trabalha o quê? Glúteo máximo, que é a maior porção da musculatura do glúteo. Logo na sequência eu vou fazer o quê? O agachamento. O agachamento trabalha o quê? O mesmo grupamento muscular aqui, glúteo máximo. Se eu fizesse uma cadeira abdutora de abrir aqui, faria sentido colocar o agachamento depois? Não. Porque a cadeira abdutora eu trabalho o glúteo médio. E no agachamento eu trabalho muito mais o glúteo máximo. Então não é uma pré-exaustão. Entendeu? Crucifixo no cabo, eu trabalho a porção clavicular do meu peitoral. E o supino inclinado, eu continuo trabalhando a porção clavicular do meu peitoral. Então sempre que for um exercício de pré-exaustão, ele precisa ativar aquele feixe daquele músculo, que logo na sequência tu vai ativar de novo. Então, por exemplo, se eu fizer elevação pélvica aqui e depois um stiff, poderia fazer? Poderia. O stiff eu trabalho o glúteo máximo também, mas não, ele não é muito mais para posterior? É. Seria a melhor estratégia? Não. Mas é só um exemplo para vocês entenderem que dá.
dá pra fazer. Show? Ó, já falamos de pré-exaustão. Olha que foda. Muitos de vocês nunca ouviram falar sobre nenhuma desses métodos, tá? Da hora isso, né? É muito bom aprender. Dá tesão de aprender e dá tesão de ensinar vocês também. Lembrando que do dia 15 ao dia 21, projeto Bumbum na Nuca ao vivo, 100% online, 100% gratuito. O link tá no meu perfil do Instagram. Amor, não bate aí, senão vai cair a câmera. Ó, bisete, trisete, série gigante. Série gigante. O que é isso? Bisete nada mais é do que 2 exercícios para o mesmo grupamento muscular sem intervalo nenhum. Bisete são 2 exercícios para o mesmo grupo muscular sem intervalo nenhum. Exemplo de bisete. Pélvica com sumô. Pélvica com sumô. Pélvica trabalha glúteo máximo. Agachamento sumô trabalha glúteo máximo. Dá pra fazer esse bisete. Isso aqui é um bisete. São 2 exercícios pro mesmo grupamento muscular sem intervalo nenhum. Então tu vai fazer elevação pélvica, logo na sequência sem intervalo vai fazer o agachamento sumô. Combinado? Isso aqui é um bisete. Trisete. Pélvica, sumô e passada. Pélvica, sumô no bisete e aí no trisete eu acrescentei a passada. A Camila tá voando, tá mais rápido que eu hoje. Eu falando que para ser rápido, ela tá mais rápido que eu. Pélvica trabalha glúteo máximo. Sumô trabalha glúteo máximo, passada trabalha glúteo máximo. Poderia colocar um exercício unilateral aqui? Cara, poderia colocar o glúteo no cross? Poderia. Aí se tu colocar um glúteo no cross, cada série que tu for fazer, tu vai ter que começar com uma perna diferente. Porque, por exemplo, se tu fizer o agachamento sumô, tu tá fazendo com as 2 pernas assim, né? Apoiadas. Quando tu for fazer um glúteo no cross aqui, por exemplo, tu vai começar com a perna direita. Só que o teu glúteo da parte direita já estava fadigado do sumô anteriormente. E aí o teu glúteo esquerdo vai dar um tempo de descanso um pouco maior. Então na outra série tu vai começar com o glúteo esquerdo. Beleza? Dá pra fazer, tá? Não é errado fazer não, mas dá pra fazer. Assim a gente consegue manter o tempo sob tensão um pouco maior. E a série gigante? Se o bisete são 2 exercícios para o mesmo grupamento muscular, o trisete são 3 exercícios para o mesmo grupamento muscular, a série gigante são 4 exercícios para o mesmo grupamento muscular ou mais. Então, olha que doideira o que eu posso fazer aqui. Vou escrever aqui do lado. Aqui dá pra ver, amor? Dá. Tá. Então, ó, vou pegar o mesmo exemplo da Camila. Vai ser uma pélvica, um sumô, passada, glúteo no cross, com o joelho flexionado, tá? Joelho flexionado. Leg press. Cadeira abdutora. Ó, isso aqui é uma série gigante. Óbvio que vocês não vão conseguir fazer isso na academia de vocês, principalmente em um horário que tu treina que tem muita gente, mas é pra vocês entenderem que sim, é possível fazer essa metodologia. Pelo amor de Deus, não fala que a série gigante é um circuito, por favor, é uma ofensa. Série gigante é pro mesmo grupamento muscular pra gente manter o tempo sob tensão. Circuito não tem nada disso. Circuito quebra todas as regras do tempo sob tensão, da ordem perfeita para cada grupamento muscular, enfim, é um monte de cagada e vai trabalhar só o teu condicionamento cardiovascular. As pessoas que fazem circuito, elas só cansa, fica ofegante. Tu quer ficar ofegante no teu treino ou tu quer ter resultado? Se tu quer ter resultado, tu não vai fazer circuito. Ah, mas a fulana perdeu peso. Sim, de massa muscular. Provavelmente ela perdeu muito peso, de massa muscular magra, quase nada de gordura. Ah, mas ela não gosta de fazer musculação. Então ela faz circuito, mas fala pra ela, ó, pode fazer o teu circuito maluco, entenda que tu não vai conseguir construir massa muscular de verdade, entenda que tu não vai ter o corpo que tu quer, porque ela te mostrou a foto da Juju Salimene. Juju Salimene nunca vai fazer circuito na vida. Ah, eu quero ter o corpo da Juju, mas eu quero fazer circuito. Tu não vai fazer, não tem como. Circuito, tu vai melhorar o teu condicionamento cardiovascular. Mas não é mais interessante trabalhar o teu condicionamento cardiovascular na esteira, no aeróbico, na bike, no transporte, do que tu perder o teu tempo, teu precioso, precious tempo treinando na academia. O treino de musculação é a principal atividade para aumentar a tua massa muscular e para potencializar a queima de gordura. Aí tu vai matar toda a tua musculação para fazer uma porcaria de um circuito. Não faz isso, velho. O tempo de vocês é precioso, vocês precisam usar com aquilo que realmente vai gerar resultado, tá? E profissional que defende circuito, não é profissional, tá? É coelhão. A série gigante seria um treino inteiro, né?
A série gigante seria um treino inteiro, tá? A série gigante seria um treino inteiro. Então, ó, vai fazer a pélvica, vamos supor aqui, tá? Vai fazer tudo de 10 a 12 repetições e daqui pra cá, 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 não tem intervalo. Aí aqui tu vai descansar, sei lá, uns 3 minutos, por exemplo, 4 minutos, por exemplo. Por quê? Porque se tu descansar 1 minuto só, concorda comigo que tu vai ter que baixar todas as cargas? Sim. E olha que louco o que eu posso fazer numa série gigante, tá? Num bicep tricep também, mas vou mostrar aqui pra vocês. Na elevação pélvica, vou fazer um estímulo tensional, tá? De 10 a 12 repetições, com bastante carga, sem metodologia. Na verdade, eu vou fazer só uma isometria, um pico de contração. Pico de contração, que é aquela isometria no final do movimento da fase concêntrica, quando tu sobe, que tu segura o glúteo lá em cima contraindo para aumentar a quantidade de sangue. Esse pico de contração, essa contraída, vocês nunca podem fazer no agachamento, pelo amor de Deus. Aquela espremida no glúteo no agachamento, isso não existe. Vai sobrecarregar a coluna lombar de vocês e o glúteo de vocês vai entrar no que a gente chama de ponto de descanso. Ele entra em relaxamento, tá? Não façam isso. Essa espremida no glúteo é só apagação de mico. Eu sei que tem muitos de vocês que estão fazendo aqui, mas pelo amor de Deus, para de fazer isso. Vocês só estão pagando mico na academia, isso não funciona para nada. Não tem nenhum vetor de força apontando contra o teu glúteo. Por que tu vai fazer essa espremida do glúteo lá no final do movimento? Na elevação pélvica, sim, porque na elevação pélvica tu tá deitada e a força da gravidade da carga tá apontando para baixo, contra a musculatura do glúteo de vocês. Aí faz sentido. No agachamento, no stiff, no sumô, nunca. Nunca, nunca, nunca. Então dá para fazer um pico de contração aqui. Aqui no agachamento sumô eu posso fazer o quê? Uma super slow. O que é super slow? Olha a quantidade de métodos que eu estou ensinando para vocês. Super slow é descer em 6 segundos ou subir em 6 segundos. Nesse caso aqui, eu vou fazer na descida, na fase excêntrica, tá? Pico de contração, super slow. Então, a cada repetição, tu vai descer em 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobe. Desce em 6 segundos. Na passada eu vou fazer normal. Glúteo no cross, vou fazer normal também. Leg press, vou fazer super slow. Só que na subida. Aqui eu fiz na descida. No leg press eu fiz na subida. Aqui eu vou ter que diminuir muito a carga do que eu estou acostumado a fazer. Porque é muito, zilhões de vezes mais difícil tu subir lento. Imagina tu subir em 6 segundos, direcionando a força da metade do pé para trás, contraindo o teu quadríceps e tentando sentir o glúteo com uma carga ali consideravelmente alta. Subir em 6 segundos, devagar, não é para subir assim, é para subir assim, ó, 1, 2, e devagar, cara, e contraindo o máximo possível. 3 repetições e já estou morto, tá? Escreve o que eu estou falando. E tu vai ter que baixar muito a carga, muita carga. Isso não tem problema, porque é uma variável, é um estímulo diferente que a gente está fazendo, tá? Aí, aqui na cadeira abdutora, tu vai fazer uma isometria no final do movimento. É similar ao ponto zero do mestre Fernando Sardinha, divisão de hoje, mas é só uma isometria mesmo, tá? De 3 segundos. O Sardinha é de 5 segundos, tem outros princípios em volta, né, por trás da metodologia, no alongamento. Então, o que tu vai fazer? Tu vai estar na cadeira abdutora, abriu, quando tu for fechar, quando tiver quase encostando uma placa na outra, um pouquinho menos, na verdade, tu vai segurar 3 segundos. Aqui, ó, no máximo de alongamento. Aqui é a contração, aqui é alongamento. Então aqui tu vai segurar 3 segundos. 1, 2, 3 e abre. Fecha, 1, 2, 3 e abre. Em todas as repetições. Então, elevação pélvica, pico de contração, sumo. Isso aqui é tudo na sequência, sem intervalo nenhum. Imagina que foda, academia vazia, ninguém na academia e tu pode fazer o que tu quiser. E aí tu pode fazer a série gigante. Isso aqui não é circuito, tá? Não é circuito. Então, relembrando, bicep, 2 exercícios para o mesmo grupamento muscular, sem intervalo nenhum. Tricep, a mesma coisa, só que 3 exercícios ao invés de 2. Série gigante, mais de 4 exercícios para o mesmo grupamento muscular e a gente pode variar os métodos. Aqui eu também posso variar. Posso fazer o pico de contração, posso fazer o super slow aqui também, sem problema nenhum. Inclusive eu faço isso com as minhas alunas, porque a gente vai jogando com estímulos na mesma sessão de treinamento. Estimulando a hipertrofia miofibrilar, sarcoplasmática. Miofibrilar, sarcoplasmática. Olha que foda. Boa semana para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus e é nóis.